como que era na sua época, assim, a questão de dieta, de treino, de recursos O. Eu não sei como é que é agora. Começava a sua preparação quanto tempo antes, Natália? Quantas semanas você fazia a sua preparação? Depende, porque para o Arnold, por exemplo, você não tem muito tempo. Para o Arnold, você não tem muito tempo, porque na época que eu estava competindo, o Arnold era na última semana de fevereiro, no último final de semana de fevereiro. E a lista do Arnold só saía, tipo assim, no final de novembro, que aqui é na época do Thanksgiving. Então, tipo assim, você tem de novembro até a última semana de fevereiro para se preparar com feriado, com Natal, Ano Novo, Thanksgiving, tudo no meio, tá entendendo? Então, aquela lista não tinha muito tempo, porque você não sabia se ia ser... Assim, você sabe, mas você sabe como é no fisiculturista. Você fica assim, não sei, então eu vou começar a fazer as coisas agora sem nem saber de certeza. Vamos comer mais um bolinho aqui, né? É muito sacrifício, né? O bolinho vai fazer mal, eu comi o bolo inteiro. Louca. Aí, então era diferente. Para o Olímpia me dava um pouquinho de mais tempo, porque você sabia que se você já estava classificada, porque eu estava sempre no top, nos primeiros 2 Olímpias antes de eu ganhar, eu ganhei 2º lugar, então eu sabia que eu já estava classificada. Então ali demorava começar a minha preparação mais ou menos 16 semanas. Você só fazia Olímpia e Arnold? Eu só fazia Olímpia e o Arnold. E essa foi uma decisão executiva também, porque impactava meus trabalhos, os que pagavam as contas. Então, eu tinha que decidir o que eu queria fazer. Porque se começasse a afetar o meu trabalho que pagava minhas contas, aí a gente tinha um problema, né? Mas era preparação, então... Foi um Netão? Era preparação, então, Nath, de tipo 12, 16 semanas, de repente, para a Olímpia. Sim. E você falou, Natália, que você chegou a fazer 6 horas de cardio no dia, você trabalhava em 3 empregos, um deles você trabalhava em pé, né? Então, como é que era, velho? Isso daí, como é que era esse protocolo de cardio, como é que era a sua dieta? Detalha um pouquinho pra gente aí, porque hoje em dia a galera reclama se tiver que zerar carbo 3 dias, fala assim, nossa, zerar carbo hoje é um pecado. E assim, não tô dizendo que é certo nem errado, né? Não tô dizendo que é certo nem errado, mas que outros atletas passaram por estradas muito mais difíceis. Mas eu não recomendo, porque, tipo assim, eu não recomendo aqueles extremos, porque aqueles extremos me deixaram numa posição que tipo assim, graças a Deus, eu tive o discernimento de olhar objetivamente para o que estava acontecendo e falar assim, that's not good. Alguma coisa tem que mudar, principalmente quando eu me casei e estava pensando em ter filhos, tá entendendo? Porque eu não queria meus filhos, eu tenho uma filha agora, tá entendendo? Eu não queria minha filha para ter aquele tipo de relacionamento com comida que eu tinha, que era completamente horrível. Você chegou a desenvolver em algum momento compulsão alimentar? Várias vezes. Menino, sabia qual era todo o 7-Eleven que tinha perto da minha casa, assim, umas 5 milhas. Eu parava em cada um e comprava de meia dúzia a uma dúzia de cookies, comia, ia pro próximo, enchia a cara, comia de novo, ia pro próximo. Caramba. Eu não saía tipo assim, eu não tinha dinheiro no mundo que me fizesse botar um biquíni para ir pra praia, eu morava em Fort Lauderdale, se eu não tivesse on season. That's not normal. Não é normal. Não é um comportamento normal. Sim. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu posso falar aqui de como foi minha preparação, mas eu não recomendo para o meu pior inimigo. Sim. Mas é justamente por isso que a gente tem que falar, né? Para as pessoas entenderem o que é errado e não repetirem. A quantidade absurda de cardio que eu fiz, sabe? Os extremos na dieta. Eu não sei como é que são as coisas hoje, mas não tinha nada de, por exemplo, de reverse dieting, de dieta reversa. Naquela época, você acabava o show e falava assim, ok, see you next time, vejo da próxima vez e pronto. Aí você ia lá, comia. Gente, eu passava mal depois de competir, mas quando eu falo passava mal. De, às vezes, ter que dormir com um balde perto da cama, porque eu comia tanto. Caramba. Não é um comportamento normal, tá entendendo? E agora, com o jeito que... com o meu coaching, eu, como uma coach, eu trabalho muito com mulheres que são mães,
que trabalham, que competiram mais ou menos na mesma época que eu, e não souberam fazer a transição para vida. Uhum. E agora estão, tipo assim, querendo fazer 4 horas de cardio com um trabalho que é full time, com 3 filhos, o marido vai enlouquecer. E tirar todos esses extremos da cabeça da pessoa dá mais trabalho do que colocar. Então, a minha filosofia quando eu competi é que, tipo assim, eu não sei se eu vou ganhar, mas não vai ter ninguém aqui nesse palco que vai ter trabalhado mais do que eu. Essa foi a filosofia que eu sempre tive. Mas assim, Nath, essa é a mentalidade do vencedor. Tipo, não sei se você concorda, só que o ponto é que depende da linha do seu coach, isso pode ser um tiro no pé. Sim. Porque o que ele falar, você vai fazer. Correto. Então, tipo assim, eu confiava cegamente nos meus coaches, que eu acho que tem que ter aquela confiança, mas eu não fiz o research, a pesquisa necessária para saber o que era certo e o que era errado. Era quase um culto. Você teve muitos coaches? Minha carreira toda foi até o final. Eu tenho uma história legal para contar para vocês, peraí. É só uma coisinha, Nath, eu tenho que me despedir porque eu tô indo, mas foi um prazer te receber, tá? Espero que a gente tenha oportunidade de conversar de novo em algum momento. Beleza, tchau. Tchau. Eu tinha esses coaches e eles meio que eram donos de você, tá? Aí, quando eu ganhei o Olímpia, eu comecei a fazer seminários, eu comecei a fazer coaching de posing. Esses seminários, Nath, só para esclarecer, qual era o tema, assim? O que você costuma falar quando você vai para fora, etc.? Era falar muito da minha experiência competindo, what it took, tipo assim, mais ou menos o que eu estou falando aqui com vocês, mas de uma forma mais contemporânea, porque era na época que eu era Miss Olímpia. E era muito desconhecido. A Europa não tinha nenhuma mulher que era Miss Olímpia. Tinha muito homem viajando. E foi aí que eu vi aquele espaço no mercado para poder fazer seminário. Eu falei, tem um monte de homem fazendo, por que não estão levando mulher para fazer? Aí eu peguei, botei na minha mídia social que eu estava fazendo seminário e começaram a me chamar. Sim. Então, aí eu tinha esses coaches que eles queriam ser meio que dono de mim. O Neto me conhece um pouquinho, assim, minha personalidade, não tem muita gente que pode ser dono de mim. Então, aquilo não rolou muito. Aí eles pegaram e me mandaram uma carta falando de um advogado, falando que se eu não parasse de fazer o que eu estava fazendo, sem ser por eles, para eles ganharem e me dar uma porcentagem, eu ia ter que parar de fazer. Aí eu peguei e disse assim, oi, confere produção. Não. Aí eu enlouqueci. Aí a gente parou de trabalhar junto, e isso foi antes do Arnold de 2013. Foi logo depois que você ganhou o Olímpia, até qual ano? Oi? Você competiu até qual ano? Qual foi o seu último ano de competição? 2014. 2014 foi quando eu parei. Minha última competição foi o Arnold, em Ohio, 2014. Aí eu falei assim, Mas foi e foi até a decepção, sabe? Porque, tipo assim, isso é gente que me tinha dentro da casa deles. E não tiveram a decência de nem me fazer uma ligação para perguntar o que estava acontecendo, sabe? Eu fiquei com ódio. Você chegou a vencer algum Arnold também? Não, perdi por 1 ponto. Nossa. E foi naquele Arnold de 2013. E a pessoa que ganhou era atleta da coach que eu tinha tido problema. Então, eu vou deixar você fazer suas conclusões. Que presente. Então, foi isso aí.